Ah, Dentro ainda dos aspectos bem básicos, né, dos circuitos digitais, é importante ressaltar que muitas vezes um valor de entrada ele pode estar assumindo o valor zero, o valor um, se for bem definida, né, as tensões ali aplicadas. Mas no caso da família TTL, que nós vamos estudar daqui a pouco, né, nas próximas aulas, elas, quando estiverem flutuando, quando estiverem abertas, elas normalmente funcionam com lógica um, né, de interpretar o pino, enfim, o sinal como nível lógico um. A medição da tensão pode parecer indeterminada, mas o dispositivo se comporta como se houvesse um na entrada flutuante. Eu trago adianto, né, esse tópico pelo seguinte: se você tiver um circuito digital, né, e tiver num dos pinos dele, num dos pontos, não necessariamente precisa ser um chip, mas num dos pontos dele ligados, vamos supor, a uma chave. Essa chave está ligada no VCC. Quando essa chave estiver fechada, esse ponto aqui está muito bem definido, é o VCC. Agora, quando essa chave estiver aberta, ó, esse pino aqui não está ligado nem no VCC, nem no GND. Então, é, o nível, né, lógico que ele vai assumir, se for um circuito integrado da família TTL, ele vai interpretar isso como lógica 1. Mas essa situação a gente vai chamar de entradas flutuantes, né? Porque a entrada aqui, nesse momento em que a chave está aberta, ela está flutuando, ela funciona como uma espécie de uma antena. Se eu tivesse aqui um sinal, né, uma frequência muito alta, etc., um sinal muito intenso, eu até poderia mudar, né? Ao invés de ser inserido, né, digamos assim, a lógica um como default, né, eu poderia até gerar uma perturbação e aqui está entrando zero e não mais quando você trabalha com entradas flutuantes, vamos supor que você tem aqui uma NAND de 3 entradas e você só esteja usando duas, quando um determinado pino está desconectado ou flutuando, a lógica TTL interpreta isso como um. Né? Ou seja, eu teria aqui na saída A vezes B negado, porque isso aqui é 1. Então seria A vezes B vezes 1 negado. A vezes B vezes 1 é A vezes B negado. Só que, como eu falei, quando isso aqui estiver flutuando, desconectado, isso também pode funcionar como antena e dependendo de onde isso está sendo utilizado, pode ter algum tipo de perturbação, né, algum ruído que possa estar gerando, né, um outro nível lógico diferente, né? Então não se recomenda que se trabalhe com esse tipo de entrada dessa maneira. Pode ter algum tipo de radiação eletromagnética, por exemplo, fazendo com que esse nível lógico não seja um. Então, a melhor prática, né, é conectar todas as entradas não utilizadas em nível alto ou nível baixo, dependendo da lógica. Né? Então, eu poderia aqui conectar diretamente nos 5 volts, né, ou através de um resistor para fazer uma limitação aqui de consumo. E aí eu realmente teria aqui o A vezes B barrado, porque aqui é 1, né, estaria ligado no nível lógico 1. Nós vamos estudar mais adiante, né, essa questão da relação entre o nível lógico e o nível de tensão. Ou então eu poderia ligar uma entrada com a outra já definida. Então eu teria aqui A vezes B vezes B, B vezes B é B, então vai ser A vezes B negado, né? Então a melhor prática é você não deixar, né, o pino flutuando. Então, numa situação em que um pino seja uma entrada, né, isso está sendo gerado através de uma chave, quando a chave estiver ligada, ele vai ser, né, nível lógico 1, provavelmente, né, porque essa tensão aqui vai ser relacionada ao nível lógico 1. Quando a chave estiver aberta, aí através desse resistor, o pino aqui vai estar ligado no 0 volts, que vai estar relacionado com nível lógico 0. Né? E isso a gente vai estudar
mais adiante essa relação entre os níveis lógicos e os níveis de tensão. Então, nas entradas flutuantes, a gente tem que tomar, né, alguns cuidados, né, para utilizá-las de forma adequada. Sobre as saídas, vale ressaltar aqui uma coisa muito importante: nós vamos ter muitos componentes com esse tipo de saída, que é a saída terceiro estado. A gente conhece, né, o estado 0 e o estado 1. O terceiro estado seria o estado de desconexão ou de alta impedância. A ideia da saída terceiro estado é o seguinte: eu tenho o sinal original que eu quero reproduzir na saída, né? Mas esse sinal ele depende, né? A sua saída depende de um sinal de controle. É como se eu tivesse, né, a minha saída ligada numa chave. Então aqui eu tenho o valor, o dado. Esse dado eu quero que seja exteriorizado aqui. Mas, dependendo do valor desse, vamos chamar isso aqui de habilitador ou de enable, eu posso ter a minha saída conectada na saída ou não, ou aberta. De tal forma que agora nós vamos criar um terceiro estado. Então, quando a chave estiver fechada, ou seja, vamos supor que o meu habilitador, o enable, funcione em 1. Quando ele estiver em 1, a chave fecha. Quando a chave fecha, o que entra no D, o que tem no valor de D, sai no Y. Então, se o D for 0, o Y sai 1, porque aqui se trata, né, essa tabelinha, de um inversor. Se o D é 1, sai 0. Isso para o enable, né, o habilitador, em 1. Se o habilitador estiver em 0, o dado de entrada aqui, ele vai ser processado, mas ele não vai sair, né? A saída vai ser representada aqui pela letra Z, um terceiro estado, ou um estado de desconexão de alta impedância, né? Então, a gente representa, inclusive, na tabela verdade, o D como sendo don't care, porque não importa se aqui tem 0 ou se aqui tem 1, se eu não estiver fechando essa chave, se eu não estiver habilitando a saída, o dado não vai ser processado, né? Ou seja, a saída vai ficar em terceiro estado ou estado de alta impedância. Então, isso aqui é um exemplo de um inversor cuja saída funciona como terceiro estado, né? Eu tenho o estado 0, o estado 1 e o estado de alta impedância. Esse tipo de saída pressupõe uma entrada de controle que habilita ou desabilita a hora em que o pino de saída tem a informação. Isso é muito, muito útil quando você faz conexão entre sistemas digitais para compartilhar alguma via, algum recurso, normalmente de saída. Dentro desses conceitos, né, iniciais dos circuitos digitais, é importante entender que o circuito digital ele tem um tempo para realizar o processamento, mesmo que o processamento do sinal. Mesmo que esse tempo seja muito pequeno, na ordem aí de nanosegundos, mas ele, depois de milhares de etapas, né, de milhões de etapas de atraso, isso pode representar um tempo que pode até inviabilizar algum tipo de implementação. Então, pegue, por exemplo, um caso de uma porta lógica. No caso aqui, uma porta lógica inversora. O valor de entrada, ele vai ser processado por essa inversora, mas ele não sai imediatamente. Então, suponha que aqui eu tenha uma variação da entrada do 0 para o 1. Né? Essa variação de entrada, ela não vai ser expressa na saída, aqui no caso a saída invertida, no mesmo tempo. Vai haver um atraso. Vamos supor que eu pegue aqui esse ponto aqui como a minha referência. Né? Então, o processamento do valor de entrada para a geração do valor de saída, ele tem um delay. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 0 volts
aí está saindo o inverso, vamos supor que seja 5 volts. Aqui eu tenho na entrada 5 volts e está saindo 0 volts. Mas, quando eu fizer uma mudança na entrada, ela só vai ser percebida um tempo depois na saída. Então, se houver uma mudança aqui, vamos supor que seja aqui, só vai ser percebido na saída um tempo depois, que é o atraso de propagação. Esse tempo é chamado de atraso de propagação, porque o circuito que implementa essa porta vai ter, né, transistores, resistores, etc., ou só transistores, dependendo da tecnologia. E nos modelos desses componentes, na verdade, existem intrínsecos aí, capacitores, que geram atrasos, né, de propagação, né, e até capacitâncias parasitas que tornam o circuito não ideal. Então, entre uma mudança na entrada e a percepção da saída, nós vamos ter um atraso, né? São dois tipos. Nesse caso aqui, é de alto para baixo, é a saída, e esse aqui é de baixo para alto, né? Sempre levando aqui, no caso, em consideração a saída, né? Então, como eu falei, então existem esses dois tempos, o tempo de propagação de alto para alto e o tempo de propagação de baixo para alto. Dentro dessa linha ainda dos conceitos iniciais, é importante saber a definição de fan-out, que é o número máximo de entradas lógicas que uma saída pode acionar com segurança. Então, nós vamos manipular componentes, circuitos digitais, por exemplo, vamos supor uma porta NAND. A saída dessa porta NAND, ela tem uma capacidade máxima de fornecimento de corrente elétrica ou de dreno de corrente elétrica. Então, vamos supor que eu tenho aqui o nível lógico 1. Esse nível lógico 1 ele vai fornecer no máximo 60 microamperes. Então, se as entradas dessa mesma tecnologia de portas necessitar de 20 microamperes e eu forneço 60, então eu só posso ligar 3. O fan-out é exatamente essa característica, né? Essa proporção entre o número de portas que você pode alimentar, né? O número de entradas, né, que você pode alimentar por uma saída. Então, eu divido aqui, nesse caso, vamos supor, para o nível lógico 1, depois eu posso, né, também fazer isso para o nível lógico 0, a corrente de saída, né, pela corrente de entrada do mesmo nível lógico. Então, nesse caso aqui, eu tenho um fan-out de 3, né? Tem uma relação aqui de 3. Eu tenho 60 microamperes de saída, mas cada entrada vai consumir 20 microamperes.